vocês os critérios de correção que a Marinha agora está adotando. Quais são os critérios de correção? Eu percebo que a Marinha ela está indo muito por um caminho parecido com o que o Enem faz. O Enem vale. Não sei se vocês já fizeram o Enem ou se pretendem fazer, né? Estão nessa fase de fazer Enem. O Enem tem uma redação que vale de 0 a 1000. São 5 critérios de correção e cada critério de correção vale 200 pontos. A Marinha ela foi por um caminho muito parecido. Só que quando a gente fala, por exemplo, de Enem, isso aqui e isso aqui são um único critério. Esses dois são um único critério. E no lugar desse critério que sobra, entra a proposta de intervenção. A Marinha ela não trouxe como obrigatório uma proposta de intervenção. E eu sei que muitos de vocês que estudam pela internet, que assistem aulas no YouTube, fazem essas pesquisas e pensam, tem que concluir a minha redação com uma proposta de intervenção. Vocês não são obrigados a fazer proposta de intervenção na conclusão. Eu vou ensinar 2 tipos de conclusão para vocês por meio da proposta de intervenção, que é quando você propõe uma solução. Ela, embora não seja obrigatória na Marinha, não é proibida, você pode concluir o seu texto por intervenção, mas você também pode concluir o seu texto por recapitulação e reflexão, né? Por desfecho criativo. Quando você faz uma análise de tudo que você trouxe e traz uma reflexão do que pode vir a acontecer caso medidas não sejam tomadas, caso ninguém faça nada para impedir, para parar esse problema. Então, assim, vocês vão se deparar muito com vídeos na internet, com artigos em site, falando que a conclusão é por intervenção. Né? Inclusive, eu diria que boa parte dos professores só sabe ensinar a conclusão por intervenção. Por quê? Isso é fruto do critério de correção do Enem. E o Enem é o concurso mais recorrente. Né? A gente tem cerca de 5 milhões todos os anos. Então, é meio que a forma que a galera bate na tecla. Vocês estão fazendo concurso militar, tá? Lembrando que não são os mesmos critérios de correção do Enem. Então, isso é importante de deixar claro. Vamos lá. Temática e tipologia textual. É o critério 1 e vale seus 20 pontos. Nossa, ficou parecendo um 30. Vamos lá. Critério 1 vale 20 pontos. Temática. A temática é se você conseguiu se enquadrar dentro do tema que está sendo solicitado. Geralmente, o critério que traz temática é o único critério que não pode ser zerado. Quando você zera o critério de temática, significa que você fugiu do tema. A banca pediu para você falar sobre um assunto e você falou sobre outro assunto que não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Isso é considerado fuga do tema. Você está fugindo do tema proposto. Geralmente, esse é o único critério que não pode ser zerado em hipótese alguma. Claro que vocês estão estudando para não zerar critério nenhum. Pelo contrário, queremos gabaritar todos, tá? Mas tenham isso em mente. Temática não pode ser zerado. Temática é o critério que vocês têm que guardar dentro do coração de vocês. A gente vai aprender a fazer análise temática, né? Destrinchar o tema para entender sobre o que vocês têm que falar. Por exemplo, quando eu estava dando aula no presencial, logo nas primeiras aulas, o curso preparatório que eu dava aula colocou um simulado para os alunos fazerem e tinha redação. E aí, dentro desse simulado, o tema da redação era a vida em função dos aplicativos. E eu sempre falo muito sobre meio ambiente, principalmente para as turmas que vão fazer concurso para a Marinha, porque é uma questão que é uma realidade dentro da Força. Né? A Força luta com isso, contra a poluição do mar e das praias, enfim. Então, o meio ambiente é uma questão que eu estou sempre falando. E aí, uma aluna escreveu um texto, o texto estava muito bem escrito, dentro dos parâmetros esperados. No entanto, essa aluna zerou a redação. Por quê? O tema da redação era a vida em função dos aplicativos. E ela trouxe uma redação que ela falava o texto inteiro sobre poluição marítima, sobre como isso afetava a vida marinha, sobre
a questão dos biomas. Era um texto muito interessante, só que não tinha nada a ver com a vida em função dos aplicativos. Na conclusão, ela trazia uma proposta de intervenção falando que era necessário que fossem utilizados aplicativos para conscientizar a população acerca das atitudes que ela tem e que muitas vezes prejudica ela mesma. E aí, assim, tive que zerar a redação. Por quê? Se eu tenho uma temática que é a vida em função dos aplicativos, os alunos, né, os candidatos, eles têm que falar sobre como é essa dependência que a nossa sociedade, a geração moderna, tem desenvolvido em relação aos aparelhos, né, com, enfim, sistemas Android, iOS, essa dependência dos aplicativos para tudo. As pessoas não sabem mais fazer conta, agora tudo é calculadora. As pessoas, elas não olham mais relógio, celular para despertar. As pessoas precisam de aplicativo para organizar a agenda. As pessoas, elas precisam de aplicativo para pedir comida. As pessoas precisam de aplicativo até para cronometrar o quanto que elas estão correndo na rua. Então, assim, tudo hoje em dia gira em torno dos aplicativos. Era sobre isso que era para falar. E não sobre usar os aplicativos como uma ferramenta para combater um problema, né? Então, assim, temática é o único critério que, se vocês zerarem, vocês zeram a redação inteira, porque é considerado fuga do tema. Beleza? Tipologia textual. A tipologia textual é o tipo de texto. Então, basicamente, quando a Marinha fala que vocês têm que atender, né, vocês têm que enquadrar o texto de vocês dentro da tipologia textual, significa que vocês têm que escrever um texto em prosa. O que é um texto em prosa? O texto em prosa é aquele texto corrido. É o texto que você vai escrevendo e que você vai até o fim da linha. O texto dissertativo é o texto que você vai escrever com ideias objetivas, né? Excluindo o eu desse texto e olhando de uma forma mais objetiva, olhando para essa sociedade. Você vai dividir o seu texto em parágrafos. Aqui, um ponto importante. Antes, a Marinha dava o título para vocês. Agora, a Marinha quer que vocês criem um título. O título é obrigatório, tá? Então, assim, vocês vão escrever a redação de vocês e vocês vão dar um título a essa redação. Isso também é uma característica do texto dissertativo. Você vai dividir em parágrafos. Então, assim, vocês têm que se enquadrar dentro da tipologia textual, tá? Vocês não podem escrever em versos igual um poema, rimando igual um poema, tá? Isso, inclusive, se vocês saírem da tipologia textual, isso é considerado critério eliminatório, né? Eu até cheguei a imprimir os critérios eliminatórios porque eu lembro dos critérios de correção, os eliminatórios. Ó, no ponto 6.2.10, título conta como uma linha. Já vou falar sobre isso. No ponto 6.2.10, fala assim: será atribuído grau 0 à redação que apresentar uma ou mais das seguintes características. Então, ó, a característica letra A, que é a primeira que eles trazem, é fuga total ao tema proposto. Vou explicar o porquê da fuga total, tá? Às vezes vocês cometem um tangenciamento, que é eu fugi um pouquinho, mas eu voltei para o meu tema. E aí eles consideram não fugiu completamente, tangenciou. Fugir completamente é você ter um tema e você falar de outro que não tem nada a ver. E aí a maior parte do seu texto ser sobre essa parte que não tem nada a ver, tá? E quando vocês olham lá na letra G, né, dentre os critérios que vão atribuir grau 0, a gente tem texto que não seja em prosa. Texto que não seja em prosa é o texto que é escrito em versos, né, que é poesia, é o texto poético, é o texto literário, que foge da tipologia textual solicitada. Perguntaram aqui, título conta como uma linha? Então, vamos lá. Antes, a Marinha trazia uma linha específica para você colocar o seu título, mais as 30 linhas do texto. Inclusive, eu posso mostrar para vocês, eu vou ver se eu acho aqui no meu computador, eu posso mostrar para vocês uma redação que eu tenho de aluno que tirou acima de 80 na redação da Marinha. Então, assim, antes ela trazia um espaço separado para você colocar o seu título, mais as 30 linhas. Como ela mudou o critério de correção e ainda não teve nenhuma prova com esses novos critérios, eu não tenho como dar certeza que ela vai continuar separando
o título das 30 linhas, tá? Se ela continuar separando, o título não vai contar como uma linha. Se ela não separar, o título vai contar como uma linha, tá? Mas o que eu recomendo, como eu disse, vocês vão escrever mais de 15 linhas sem contar com o título, tá? Mas eu vou mostrar depois para vocês como que é uma folha de redação, pelo menos como era uma folha de redação da Marinha até o ano passado, tá? Vamos lá. Desenvolvimento argumentativo. Desenvolvimento argumentativo. Aqui entra o processo de seleção e aprofundamento. Inclusive, quando eu digo que a Marinha está numa pegada muito parecida com o Enem, um dos critérios de correção é seleção, relação e organização das ideias, né? Interpretação, seleção e organização das ideias. Então, assim, tá bem parecido mesmo, né? Em relação a alguns critérios. Seleção das ideias, você tem que escolher o que você vai colocar dentro do seu texto. Não é qualquer coisa que é pertinente para você colocar. Algumas ideias vão ser encheção de linguiça. Não tem por que estar ali. Outras ideias são essenciais para entender o seu posicionamento diante da temática. Então, assim, quando a gente fala de seleção, aprofundamento e organização, você vai escolher o que você vai colocar dentro do seu texto, isso é muito importante. Você vai desenvolver essa ideia, você não vai jogar uma ideia solta e logo depois falar de coisa. Toda ideia que você colocar dentro do seu texto, você explica, tá? Colocou na ideia no texto, explica. E a organização do texto. A organização do texto tem a ver com a organização em parágrafos, tá? Isso aqui, outro critério que vai valer os seus 20 pontos. Gente, eu fiz uma separação aqui, porque eu não sei se vocês já perceberam, eu vou rabiscando muito o slide, então eu deixei essa parte em branco para rabiscar. Até agora eu não precisei, mas é isso. Repertório cultural. Articulação da realidade do texto com a realidade cultural evidente. A parte do repertório cultural é uma parte que costuma assustar muitos alunos, porque geralmente os alunos chegam para mim com a ideia de que eles têm que trazer um sociólogo polonês de renome. Eu tenho que falar do Zygmunt Bauman, eu tenho que falar do Kant, eu tenho que falar do Heidegger. Gente, vocês não precisam trazer filósofos, vocês não precisam trazer sociólogos, antropólogos, vocês não precisam trazer ideias que são fora da curva. Às vezes, o conhecimento que você tem, que foi acumulado pelo seu hábito de entrar no site da Marinha e ler sobre o que está acontecendo, isso já pode ser usado como um repertório. Então, por exemplo, se a gente fala de desastres ambientais, a gente pode falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente pode falar do que aconteceu em Mariana, a gente pode falar do que aconteceu em Brumadinho, a gente pode falar do que aconteceu em Petrópolis, a gente pode falar do que aconteceu no Capitólio, quando teve aquele deslizamento dos canyons. Isso são articulações de texto com mundo, tá? Quando a gente fala de realidade cultural evidente, a gente não está falando somente de argumentos de autoridade. Vocês podem trazer, por exemplo, a Constituição. Eu adoro trazer a Constituição, porque todo direito básico, todo direito que tem a ver com a dignidade humana, ele é garantido na Constituição. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre meio ambiente, eu posso dizer que, segundo a Constituição Federal de 1988, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu já trago um ponto, é um direito a ser garantido. O meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso já me dá gancho para eu conseguir entrar na minha argumentação, que eu vou articular a realidade do texto com a realidade cultural evidente. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É o que postula a Constituição Federal. Essa é uma realidade nossa? A gente, de fato, usufrui desse direito? A gente tem acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Não. E aí eu vou articular o meu texto com o que eu observo. A Constituição é um ótimo repertório. E não só isso, por exemplo, saúde, segurança, educação, lazer, cultura. Todos esses são direitos que são garantidos pela Constituição. Então, assim, eu quero ensinar vocês a estudar repertório. Inclusive, eu estou pensando ainda, né? Estou com muitas ideias para a mentoria. Estou pensando em trazer alguns amigos meus
que são formados, né, que, enfim, estão aí fazendo seus mestrados, doutorados da vida dentro de áreas específicas, como, por exemplo, política, saúde, meio ambiente, enfim, trazer eles para debater um pouco com vocês esses temas, para que vocês tenham como se fosse uma aula diversificada. Isso aí eu ainda estou avaliando a possibilidade, porque eu tenho um cronograma para seguir com vocês, tá? Mas então, assim, não fiquem preocupados com a questão do repertório. Às vezes, até um filme, ele pode ser utilizado como repertório. Então, por exemplo, quero falar de meio ambiente, eu posso falar do Wall-E, né? Eu posso falar sobre filmes com grandes destruições ambientais, e aí a gente tem bastante. E não só na questão do meio ambiente, de forma geral, né? Então, assim, eu já vi texto muito bem avaliado que trouxe filme da Disney, sabe? Que conseguiu articular a ideia do texto com a ideia do filme, né? O que o filme está propondo. O que vocês têm que ter em mente é que quando a gente fala de repertório sociocultural, quando a gente fala de repertório cultural, a gente sempre fala de uma produção cultural ou de uma análise crítica da sociedade, por exemplo, quando a gente fala de Constituição, quando a gente fala de lei, quando a gente fala de acontecimentos, né, que foram noticiados, a gente sempre tem que observar que a gente tem o repertório que vai se estabelecer com o meu texto, que vai estabelecer uma relação com o meu texto pelo viés da semelhança, ou eu vou ter um repertório que vai estabelecer relação com o meu texto pelo distanciamento, pela diferença. Então, por exemplo, quando eu digo que a Constituição Federal afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu estou trazendo uma articulação do meu texto com a realidade cultural pela distância, pela diferença. Embora a Constituição diga que é um direito, não é o que se observa na realidade, visto que muitos desastres ambientais têm acontecido e muitas vezes por omissão e negligência governamental. Então, assim, eu tenho um distanciamento entre o ideal, que é o que propõe o meu repertório, e a realidade, tá? Ou eu posso ter um repertório sociocultural estabelecendo relação com o meu texto pela semelhança. Então, por exemplo, se eu trago o filme do Wall-E, né, que o ser humano ele poluiu tanto o planeta Terra, ele devastou tanto o planeta Terra, que ele precisou procurar abrigo em outro lugar para garantir a sobrevivência da espécie humana. Então, aqui, embora eu tenha um cenário fictício e um cenário de realidade, eu estabeleço uma relação de semelhança. Assim como no filme o ser humano devastou o planeta Terra com atitudes que eram antiambientais, né, que eram antissustentáveis, nem sei se existe essa palavra, mas que eram insustentáveis, aí acredito que insustentáveis não entra no contexto que eu quero. Mas, enfim, que não eram pró-sustentabilidade, assim como a gente observa isso no filme, a gente observa isso na nossa realidade, visto que as pessoas não têm dado a devida importância para o meio ambiente e seus cuidados, e isso tem se refletido nas reações da natureza. Então, assim, o repertório sociocultural, sempre que for inserido no texto, ele tem que estabelecer uma relação com a minha argumentação. Ou ele está caminhando junto com a minha argumentação, porque o repertório mostra a relação, mostra a realidade, ou ele está se distanciando. Eu tenho um repertório que mostra um cenário ideal, né, como deveria ser feito, e eu tenho uma realidade que não tem nada a ver com o repertório. Alguma pergunta? Não, nada. Vou falar, vai ter algum momento que eu vou falar com vocês também sobre o uso produtivo. Tem a ver com a inserção do repertório, mas já está aí nessa ideia de semelhança e diferença, tá? Coesão e coerência. Coesão e coerência, gente, basicamente é você conseguir articular as ideias do seu texto, é você trazer uma ideia fluida, é você conseguir escrever a sua redação conectando as ideias, mostrando que existe uma sequência lógica, existe uma linha de raciocínio ali, tá? Que as ideias elas não estão sendo truncadas, você não está jogando uma ideia por cima da outra, tá? Então, coesão e coerência. Ah, e a parte da coerência
tem a ver com a verdade, tá? Você não pode se contradizer, uma hora dizer que não existem problemas ambientais no Brasil e logo depois dizer que a gente está sendo devastado por questões ambientais. Você tem perda de coerência. Ou você vai por um caminho ou você vai por outro. E você precisa também que o céu é verde. Não. Então, vocês precisam ter essa ideia. E, por fim, modalidade linguística. O que seria modalidade linguística? É você saber se expressar dentro da norma culta da língua portuguesa, né? No caso da variedade formal. A Maria trouxe como variedade formal. Que é você escrever sem gíria, evitar os coloquialismos, né? Que são expressões que são típicas da região que você mora, tá? Evitar tudo que fuja do padrão, né? Da norma padrão da língua portuguesa, tá bem? Inclusive, dentro do edital, eu não lembro se nesse novo critério tem, mas antigamente vinha que o objetivo da redação é verificar a capacidade de expressão escrita do candidato. Então, assim, nos últimos anos a Marinha vem mudando, né, a forma dela de analisar a redação, mas teve um momento em que 50% da nota era só o uso da língua portuguesa. Ela queria saber se vocês sabiam se expressar, se vocês sabiam usar acento, se vocês sabiam escrever as palavras da maneira correta, se vocês respeitavam as questões gramaticais, pontuação, conectivos, enfim. 50% da nota era isso. E aí acabou virando 20%, e agora a gente se mantém com 20%, mas tendo outros critérios avaliativos. Lembrando que cada um desses 5 critérios vale 20 pontos dentro da redação de vocês.